O Eduardo Pinto manda aqui. Boa noite, galera. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao Marlon Gomes ser o 10 desse meio-campo, que é o que vai acontecer, né? O Andrei chegando, o Fábio, que fica até o meio do ano, chutando, fica até o meio do ano. Dá um respiro para o Vasco esperar uma oportunidade de mercado também para esse meio-campo, né? Eu já defendi isso, fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Já que o Vasco não trouxe nenhum 10, não conseguiu nesse momento, quem sabe no meio do ano, por que não testaram o Marlon Gomes por dentro, que eu gosto mais dele? Particularmente ano passado, ele jogando pela ponta direita, eu acho que é um desperdício. Quando ele veio por dentro, ele construiu melhor, ele tem técnica para isso, ele pode cair na direita, né? Não é aquela coisa, não, só jogo aqui, não, só jogo aqui. Não, você tem a mobilidade dentro do campo. Mas você tê-lo como um 10, pela criatividade que ele tem, pela maturidade que ele tem, não só profissional e pessoal, também aproveitá-lo, não vejo problema nenhum. Agora, só um detalhezinho em relação ao Andrei, que uma discussão muito grande quando ele voltou agora ao Vasco. Pô, mas que absurdo, o Vasco vendeu, pegou de volta, não sei o quê. Gente, o mundo real é uma coisa, o mundo ideal é outro. Quando o Vasco tinha a oportunidade de fazer uma proposta ao Andrei, não tinha recurso para renovar antes dos 6 meses anteriores ao fim do contrato. Aí esperou, chegou a 777, fez um acordo que não era o melhor dos mundos, não era. Mas, cara, pegou 12 milhões, né? Vai repassar 3 para o garoto, 3,5, então ficou com 8 milhões, quase 9. Vai utilizá-lo durante pelo menos 4 meses, sem pagar os salários, com o Chelsea pagando, não vai ser 4 na totalidade, cara. Era o que dava para fazer. É melhor do que ele ir embora de graça agora, 1º de julho. O que é o ideal? O ideal era fazer um contrato como vai ser com o Marlon Gomes, multado, mas o mundo real que se apresentou foi esse. Das possibilidades, essa foi a melhor das piores que tinham. Concorda, Edmundo? Concordo, embora a gente tem que separar o que é SAF, o que é Vasco SAF, o que é Clube de Regatas Vasco da Gama, de administração do presidente Jorge Salgado. Eu acho que eu falo isso toda hora aqui, Fábio. Eu ficava na cabine lá em cima e você lá embaixo no campo, você vai entender muito bem. Quando o time entra em campo para o aquecimento, entra quase 10, 11 pessoas, chamado staff, né? Preparador físico, auxiliar de preparador físico, treinador de goleiro, auxiliar de treinador de goleiro, enfim, aquela parafernália toda ali. Cara, se tem tanta gente trabalhando no clube, será que não tem uma pessoa sequer atenta aos términos de contrato? E aí eu quero dizer o seguinte, é o que eu faria, tá? Porque esses meninos, Andrei, Marlon, Eric Pimentel, todos esses estão esperando uma oportunidade de jogar no time de cima. Antes de tê-las, vamos analisar como é que estão os contratos. E aí todo mundo assina, todo mundo renova, porque o Andrei, o Marlon, eles só têm valor depois que jogaram com a camisa do Vasco da Gama. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, até então, eles são só promessas. Quando eles jogam com a camisa do Vasco, eles são realidade. Então, sabe, eu sei que falar disso é mais fácil quando um time goza de prestígio, de dinheiro, tranquilo, mas isso também faz parte de um profissionalismo. Está atento a todos os contratos, né? Aí, não deixa ir para a seleção sub-15, sub-17, enquanto eu não tiver uma segurança, né? Hoje a lei protege o atleta. Na minha época, e você vai lembrar isso, Fábio, o Bismarck ficou quase 2 anos sem contrato, sem receber um centavo antes da Copa de 90 e tendo que treinar no Vasco, porque os atletas eram escravos dos clubes. Todo mundo fala, a Lei Pelé prejudicou muito os clubes. Não. Os clubes continuam com posses, podendo vender os seus atletas. Ela beneficiou os atletas que saíram daquele processo de Ela protegeu, né, Edmundo, os atletas. Ela protegeu os atletas. Normal, cara. Qualquer trabalhador que termine o seu contrato em qualquer outra profissão, ele tem direitos, né? Mas, enfim, dito isso, já passou.
O erro, por isso que eu falei, vai para cá, vai para lá, ele quer, não quer, deixa, pode, não sei. O maior erro foi ter vendido barato. Porque se ele joga bem a Série A do Campeonato Brasileiro, arrebenta no Mundial, é jogador para ser vendido a 30, 40, 50 milhões de euros. Enfim, esse dinheiro entrando no cofre do Vasco, da SAF, de quem quer que seja, ajudaria muito, mas muito mais o processo de conquistas do Vasco, que eu não tenho nenhuma dúvida de que vai acontecer. Com certeza, né? E pelo menos 3 vezes mais ajudaria o Vasco, com certeza. Eu achei que realmente foi um problema que eu acho que não teremos mais no Vasco da Gama agora com esse novo conceito, né?